setembro a gente sempre vê por aí muito difundida a campanha do Setembro Amarelo, que visa, né, buscar alertar as pessoas a terem mais cuidado aí com a sua saúde mental. É um assunto sério, mas mesmo sendo um assunto sério, a gente consegue fazer uma relação desse assunto com os games, e é sobre isso que a gente vai bater papo aqui hoje. E se tu curte esse tipo de conteúdo, considera dar uma forcinha pro canal, se inscrevendo, deixando um like no vídeo, isso ajuda pra caramba. Bora pro vídeo! Esse vídeo ele não substitui uma consulta, então se tu tá tendo algum tipo de dificuldade na tua vida, não se basta com esse vídeo, procura ajuda. Dito isso, ainda que eu não tenha esse conhecimento, eu já vivenciei, né, alguns anos aí batalhando contra essa doença aí que é a depressão, né? E aí a gente entra no primeiro ponto que eu queria abordar com vocês, que é como os videogames podem ser uma espécie aí de termômetro da nossa saúde mental. Se tu gosta de assistir séries, assistir filmes, talvez esse seja o teu termômetro. Se tu gosta de ir em museus, se tu gosta de ir em festas, talvez esse seja o teu termômetro. A gente curte games, vê isso como um hobby, então a gente ocupa várias horas do nosso tempo fazendo isso. E é uma coisa que nos faz bem. Só que de repente você vai perdendo a vontade de fazer isso. A gente trocar de hobbies é super comum, né? Então, uma hora eu gosto de fazer isso, agora tô mais interessado em fazer esse outro tipo de atividade. Aí tudo bem. Só que normalmente o nosso termômetro, pra gente que é gamer, né, a gente simplesmente para de fazer. E quando a gente se dá conta, tá lá o teu videogame, tá lá o teu PC, se joga no sofá, liga qualquer coisa na TV porque não faz diferença, que é só pra terminar o dia logo. Foi exatamente isso que começou a acontecer comigo, cara. Meu trabalho começou a render menos, eu ia na academia todos os dias, parei de ir. Os hobbies que eu gostava de fazer, gostava de jogar World of Tanks. Até fiz um vídeo aí recentemente. Eu jogava, pelo menos 1 hora por dia, depois pelo menos nos finais de semana. Daí um pouco eu não tava jogando mais nada, de nada. Minha rotina era acordar, trabalhar, voltar pra casa. O resto do dia era só pra esperar. Só pra esperar terminar o dia. Só pra esperar começar outro dia. Isso normalmente vem junto de um outro problema, que é o problema do sono. Por um lado, tu quer que o dia termine. Por outro lado, cara, tu sabe que no momento que tu acordar, tu vai ter que viver tudo aquilo de novo, cara. E aí tu já não quer mais nem dormir. A gente que trabalha, que vive na correria no dia a dia, cara, a gente vai ter dias que a gente realmente não vai ter vontade de fazer nada quando chegar em casa, né? Isso não é bem um problema. O problema é quando isso se torna o teu novo hábito. Qualquer coisa para fazer o dia terminar. Esse é o primeiro sinal de alerta que a gente precisa ouvir. Esse é o termômetro que os games, pra gente que curte games, indica. Vai atrás de ajuda, cara. Vai atrás de ajuda, não deixa piorar, tá? Ajuda às vezes pode ser uma conversa com uma psicóloga, às vezes tu vai precisar de medicamento. Passei por tudo, eu passei por essas duas coisas, né? Passei por um acompanhamento ali de uma profissional, tomei remédios por algum tempo. Hoje, graças a Deus, eu não tomo mais nada. Curioso, os games eles foram o meu termômetro, né? Mas uma parte deles também foi uma espécie de remédio. Eu não sou especialista, eu não sou psicólogo e não sou psiquiatra, beleza? Então eu não estou te dando um diagnóstico, calma, tá? Se tu tem esse sinal, observa. É muito bom ver notícias como essa daqui, né? Onde os videogames eles são utilizados como uma espécie de remédio mesmo, né? É claro que não substitui um acompanhamento médico, mas ele pode te ajudar a passar por uma situação um pouco mais complicada, né? Bom, primeiro de tudo, questão da nostalgia, né? Não é segredo pra ninguém que lembrar dos bons tempos, né? Dos bons e velhos tempos, onde as nossas preocupações eram menores, nos traz uma sensação de conforto, uma sensação de alívio de estresse muitas vezes, né? A gente no retrogame passa muito por isso, inclusive muita gente começa a retornar pro retrogame nesses últimos anos aí, né, de 5 anos pra cá,
justamente por conta da nostalgia, né? A gente teve aí um tempo muito nebuloso de 2020 para cá, né? Em muitos aspectos aí da vida e da sociedade, pode se sentir bem jogando qualquer tipo de jogo. O importante é, claro, tu jogar aquilo que tu goste. Segundo, que também tem aquele senso de recompensa. Quando a gente tá numa situação muito difícil, psicologicamente falando, né? A gente tende a começar a se enxergar menos do que a gente é. Menos capaz, menos eficiente, menos tudo. Então a sensação de tu finalizar um jogo, de conseguir uma conquista, platinar um game para esses jogos um pouco mais modernos, né? Matar aquele chefão difícil, isso tudo pode contribuir para que a gente se sinta um pouco mais valorizado por nós mesmos, né? Porque a principal valorização que a gente deve ter é a nossa própria, né? A gente não tem aí uma autoestima, a gente não valoriza a si mesmo, tudo piora na nossa vida. São essas pequenas vitórias, é claro, né? Um mundo virtual, coisa tão pequena, mas às vezes é só o que a gente precisa, né, cara? Pra servir ali de ânimo, para servir de incentivo a gente continuar e para que a gente consiga enxergar, poxa, eu consigo fazer isso. Se eu consigo fazer isso, quem sabe eu também não consigo resolver esse outro problema que eu tô vivendo aqui na minha vida, nesse outro aspecto, né? São pequenos passos que a gente vai dando para melhorar a nossa saúde. Terceiro é a questão da comunidade, né? Quando a gente começa a se sentir mal, quando a gente começa a entrar num quadro de depressão, a primeira coisa que muita gente faz é se afastar de todo mundo. Se afasta da família, se afasta dos amigos, né? Porém o jogo, seja retrô, seja moderno, vai ter algum tipo de comunidade nele, tá? Algumas comunidades vai ser mais fácil acesso, porque pode ser um jogo online, por exemplo. Algumas comunidades tu vai encontrar em fóruns, em grupos de Facebook, em grupos de WhatsApp, pessoas que pensam e que gostam das coisas parecidas com as que tu gosta. Isso acaba trazendo um senso de pertencimento, né? Eu não estou mais isolado, eu faço parte dessa comunidade aqui. Eu gosto de Final Fantasy. Bom, tem uma comunidade aqui que adora Final Fantasy. Então tu começa a seguir, todo dia os caras postando conquistas sobre Final Fantasy, notícias sobre Final Fantasy, e meu, isso aí é minha praia. Eu entendo isso, entendeu? São uma sensação de pertencimento que faz com que tu não te sinta totalmente de fora da vida, né, da sociedade. Contrabalancear, né, aquilo que a doença muitas vezes vai fazer com que tu involuntariamente acabe procurando, que é a solidão. E eu acho que um quarto benefício seria a questão daquela válvula de escape, né? O corpo humano, né, a mente humana, ela pode trabalhar sob pressão. Só que ela pode trabalhar sob pressão até um certo momento. Você não pode viver a sua vida inteira sob pressão. É assim que a gente tem que ver a nossa saúde mental. Eu estou numa situação de alto estresse. Tudo bem. O estresse faz parte da vida, a gente não tem como escapar. Tudo que a gente faz, em algum momento a gente vai desbarrar com isso. Só que quando isso vira o teu dia a dia, aí, meu amigo, não é a única coisa, claro, mas os jogos podem ser uma válvula de escape nesse sentido. E claro, vai depender muito do jogo, né? E é bem triste isso. Sem vergonha, ainda perdi o item, fui esmagado e tomei uma estrelada. Aí é a tempestade perfeita, cara. Na última volta, olha se não é uma puta... Talvez tu queira um jogo menos irritante pra ter esse momento de escape. Além dessas situações, né, a gente tem aí casos documentados em que os videogames são utilizados como forma de tratamento. E aí são estudos, né, científicos publicados em revista do gênero que vão demonstrar ali, né. Tem aqui a citação da Endeavor RX, que é um videogame terapêutico aprovado pelo FDA nos Estados Unidos, autorizado como tratamento para crianças com TDAH entre 8 e 12 anos, depois de diversos estudos mostrarem melhora na atenção da criança. E um outro caso bastante famoso, né, foi a questão da utilização do Nintendo Wii para reabilitação física. São estudos com o Nintendo Wii ou Wii Fit sendo usados junto em fisioterapia ou na reabilitação. A gente tem um estudo com pessoas que tiveram AVC crônico, né, um grupo que além da fisioterapia convencional também usou o Wii e teve melhoras significativas em funcionalidade, equilíbrio e nas atividades diárias.
E tem até videogame de realidade virtual sendo usado para esse fim. Um programa da Universidade de Washington chamado Snow World usa a realidade virtual como uma espécie de distração para pacientes com grandes queimaduras durante tratamentos dolorosos. O uso da realidade virtual ajuda bastante a reduzir a percepção de dor, porque distrai bastante o cérebro. Mas claro, a gente não tem como falar de saúde mental e videogames sem lembrar que também há alguns malefícios envolvidos a isso. Afinal de contas, como tudo na vida, exagero faz mal. Então se a gente passa tempo demais jogando, a gente vai acabar dormindo mal, vamos negligenciar as coisas que a gente precisa fazer, se isolar do mundo real, né, em alguns casos. E isso não é uma coisa positiva e às vezes as pessoas perdem a mão e acabam entrando aí nesse tipo de espiral, que é inclusive considerado uma doença. Ter cuidado com o excesso é muito, muito relevante. E não vamos na onda desse tipo de coisa aqui, né? Sempre que acontece alguma coisa maior, a gente começa a ver esse tipo de coisa acontecer. E os videogames acabam sendo um bode expiatório muito famoso, porque pouca gente se interessa em ir atrás dos fatos nesses casos, né? Videogames são uma praga. Veja, meu filho era um bom menino. Aí ele começou a jogar GTA e fez muitas barbaridades. Não, é tudo culpa do videogame. É culpa do videogame porque se não for do videogame, a culpa só pode ser minha que criei ele. Mas eu não gosto dessa hipótese, então... Videogames. Queimem esses malditos videogames. Isso faz parte do debate, mas felizmente tem muita gente aí da parte da ciência, da parte científica, da academia, trabalhando para que as pessoas enxerguem, né, que as coisas não são bem assim. Os caras se arrebentam no futebol, né? Os caras vão pro estádio, brigam em torno do estádio, fazem barbaridades impensáveis pro ser humano. Eles vão lá e fazem. Mas ninguém diz que o futebol é o culpado, né? Deus o livre tocar nessa instituição mundial, né? Não. Futebol não tem culpa nenhuma. Futebol é amor, é alegria. A culpa é desse torcedor, que nem torcedor é. A primeira coisa que eles fazem, esse cara não é torcedor. Eles já tiram na hora do hall, né? Já é, não, esse cara não faz parte da gente. Agora experimenta o cara fazer uma barbaridade e descobrirem que ele gostava de videogames. Pronto. Não, é o videogame, não é o cara, é o videogame. Não, né, meu? Para finalizar então, algumas dicas que me ajudaram, tá? E que eu tenho certeza que podem te ajudar também se tu estiver passando por uma situação parecida, tá? Bom, primeiro, equilíbrio, né? Você pode jogar videogame, mas tenta equilibrar com outras atividades que também são boas para ti nesse momento, tá? Toma sol, cara. Toma um solzinho, tá? 15 minutinhos, vitamina D te ajuda nessa parte. E fazer uma caminhada no sol, por exemplo, além disso, vai estimular ali teu cérebro, a liberação de endorfina e substâncias que vão fazer com que tu te sinta um pouco melhor no teu dia a dia e tenha força para sair desse buraco, certo? Também, durma bem. A falta de sono pode atrapalhar bastante ali na produção de um monte de hormônios que são importantes para que a gente se sinta melhor no dia a dia, certo? Segundo, troca ideias, cara. Troca ideias com os teus amigos, com os teus familiares. Tu não precisa nem falar sobre o problema que tu tá vivendo. Às vezes tu pode só conversar sobre qualquer outras coisas. E aquele momento de troca vai fazer com que tu te sinta um pouco melhor. Terceira dica é tu ficar atento aos sinais, né? Então, se de repente tu se sente vazio por muito tempo, ou se tu perdeu o interesse em coisas que tu gostava pra caramba de fazer, ou se sente cansado o tempo todo, fica atento a esses sinais aí, porque pode ser o termômetro que tu precisa, né, para saber que tá na hora aí de procurar ajuda, né? E a quarta dica é não ter vergonha de pedir ajuda, tá? Meu, todos nós somos humanos, cara. Ninguém vai achar que tu é fraco se tu pedir ajuda, tá? Pelo contrário, cara. Às vezes o maior sinal de força que a gente pode ter é vencer esse ego que muitas vezes a gente carrega e ir atrás de ajuda que a gente sabe que precisa. É um ato de coragem, cara, e ainda mais coragem pela situação em que a pessoa tá naquele momento. É um ato de coragem a gente se erguer e, não vou ficar assim. E é pra isso que o Setembro Amarelo tá aí, cara, pra fazer com que a gente fale sobre essas coisas. Vamos falar sobre essas coisas. Vamos tirar de dentro do armário esse esqueleto. Vamos enfrentar essa situação. Precisando de ajuda, cara, tá numa situação um pouquinho mais desesperadora, tem serviços
de atendimento. Você pode ligar pro 188, que é o Centro de Valorização da Vida, né? Cara, não faça nenhuma loucura, cara. Essa ligação é grátis, cara, tá? Então, se de repente esse vídeo chegou a ti por acidente, tu tá tendo algumas ideias meio fora, não. Calma, bate um papo, vamos conversar, porque talvez tu não consiga ver, mas tem um grande propósito pra ti nesse mundo. Então, procura ajuda, o pessoal vai te ajudar a enxergar esse propósito, né? Espero que esse vídeo tenha sido útil aí pra ti de alguma forma. Se tu conhece alguém que tu acha que talvez esteja passando por uma situação difícil, pode ser interessante tu compartilhar. Às vezes é muito legal quando a gente tá nessa situação, cara, ver que alguém percebeu, né? E a gente não precisou falar. Às vezes a pessoa precisa disso, né? Então, considere compartilhar. Até porque a vida não é um jogo solo, né? Na vida a gente não precisa só jogar pra um. A gente pode ter um segundo player ali pra ajudar a gente, né? Especialmente numa fase mais difícil. Muito obrigado para tu que assistiu até aqui. Um abraço. Saúde, meu brother. Se tu tá numa situação difícil, calma que melhora. Vai passar. Vamos em frente. Grande abraço. Até a próxima.